Bem-vindos ao podcast Crescer, onde pretendemos estimular o pensamento crítico de pais e filhos em torno de temas relevantes e sensíveis através de uma abordagem baseada em factos. Tudo isto com o apoio da Panavídeo na gravação e edição de cada programa. Espelho meu, há alguém mais belo do que eu? No episódio de hoje falamos do impacto da imagem na socialização e no bem-estar psíquico e físico num tempo e num contexto em que os mídia e, em particular, as redes sociais dominam. Eu sou a Maria, mas também a Leonor, e espero que ao longo desta meia hora se sinta em boa companhia. Eu sou a Lígia e prometo que vai ser melhor do que comer uma peça de fruta. Ora, muito bem, cá estamos nós. Apesar do velho clichê que nos fala da beleza interior, que diz sempre que não, o importante é ser bonito por dentro e ser boa pessoa, não há dúvida nenhuma que a imagem sempre foi e sempre será importante, pelo menos num primeiro contacto, porque nós todos somos seres gregários, que nos tendemos a agrupar por semelhanças e a gostar mais de quem, bastante narcisistas, e portanto a gostar mais, ou a tendermos a aproximar de pessoas que têm mais similaridades e que têm mais parecenças connosco, ou que pelo menos com quem nós mais nos identificamos, era isso que eu queria dizer. Hoje isto cresceu um bocadinho, mas pronto, mas antes de irmos lá, isto tem ou não tem impacto na socialização, assim falando cientificamente provado? Bem, eu diria que procuramos, às vezes não aquelas com quem mais nos identificamos na realidade, mas aquelas a que aspiramos, também pode acontecer. E que às vezes são o nosso oposto. Eu gostava de ser mais extrovertida e aproximo-me das pessoas que são mais extrovertidas. Que também faz parte da imagem, porque isto da imagem tem mais do que um componente. Há a imagem que nós passamos, que é o nosso corpo coberto com as roupas e as pinturas e os cortes de cabelo, que é o uso do nosso corpo para transmitirmos uma imagem, mas também há uma anterior a tudo isso, que é a imagem corporal. A nossa imagem corporal, a imagem que nós temos do nosso corpo, se gostamos ou se não gostamos do nosso corpo, e que faz parte da construção da identidade. E é um dos grandes trabalhos da adolescência, embora não só, mas na adolescência o corpo muda e nós vamos ter que integrar esse corpo diferente, essa mudança do corpo, naquilo que nós somos. E isso traz desafios que podem, e como todas as fases que trazem desafios e que nós estamos mais sensíveis porque ainda não sabemos, ainda estamos a tentar processar, torna-nos mais sensíveis a influências vindas de diversos lados, da família, dos amigos, dos namorados, se eles existirem, e dos incontornáveis meios sociais, das redes sociais. Então, espera lá, então, imagem da moda, imagem da forma como nos vestimos, imagem do modo corporal, de como nos sentimos com o nosso corpo e como queremos parecer e como tentamos ou não transformar esse corpo, mas depois também imagem de comportamento, da imagem que nós queremos dar de nós próprios no sentido da nossa vida. Exatamente, da nossa vida, da maneira como nós queremos que os outros nos vejam. Sim. É tudo diferentes formas de imagem, mas é uma imagem que é importante na socialização e que tem um papel nas nossas relações sociais, porque determina em muita medida as pessoas com quem nós nos vamos relacionar. Eu não diria propriamente diferentes formas, mas diferentes aspectos da nossa imagem. Como se a nossa imagem diferentes fosse combinada assim, como se tivesses o cristal e o prisma, e à medida que a luz bate, à medida que tu rodas, tu vais vendo as diferentes facetas do que é a imagem daquilo que nós estamos a falar. Ok, pronto, isto evoluiu, a imagem, eu acho que a imagem, por isso é que se diz, quando as pessoas dizem, o conceito de beleza não é importante, para mim é quase uma coisa instintiva, porque até os animaizinhos limpam as penas para parecerem mais bonitos, portanto, e as pelugens e enfeitam-se quando querem conquistar o parceiro, portanto, isto é uma coisa quase instintiva, mas alterou-se o peso que isto tinha no passado. Portanto, é enorme, as pessoas acho que sempre se preocuparam em parecer bem, em vestir bem, em parecer bem, mas hoje está a atingir quase o nível da paranoia, porque a imagem ganhou uma relevância
quase fundamental, até mesmo para a evolução profissional e deixou de ser não é só uma componente de socialização, mas há toda uma pressão em várias vertentes, e isto está se calhar a conduzir as pessoas a alguns becos mais obscuros. Eu tenho um bocado a sensação que deixou de ser uma componente de socialização em termos mais pessoais, mais individuais, e passou a ser uma componente de socialização mais na linha do marketing, em que nós estamos a vender a nossa imagem, que construímos com mais ou menos aproximação à realidade. Não é muito relevante, é relevante a construção que nós fazemos. E o facto de as relações físicas estarem em declínio e as relações das redes estarem em subida, em alta, também permite viver mais assim, porque há muitas pessoas que não nos vão conhecer. O que passa a ser a verdade e a realidade, percepcionada, que é o que interessa, no fundo, é aquilo que nós vamos postar ali, que nós vamos apresentar ali. Eu pergunto-me, quando há uma discrepância muito grande, o impacto que isso pode ter em nós, quando aquilo que nós passamos, e que vou assumir que é um bocado a imagem ideal que nós temos, e depois nós pensamos na nossa vida real, e está muito longe daquilo, e nós estamos a ser validados com os likes e com os comentários por uma coisa que nós não somos. O que é que esse espaço vazio, esse gap, vai criar e vai gerar nas pessoas? De frustração. De frustração. Pois, e não só, pronto, essa é uma vertente. A outra vertente que eu me preocupa é a ambição de chegares a um sítio que nunca vais chegar, porque é isso que tu estás a dizer. Muita gente, a maior parte das coisas, e eu não quero andar só, porque isto já vem de trás. A conversa, o tema das redes é, como a gente tem dito, acho que temos falado nele em quase todos os episódios, vai ser quase impossível não lhe tocarmos nas mais diversas situações, mas não queremos que seja a tónica dominante, porque em si está a ser muito discutido, mas realmente tem aqui um aspecto transversal a muitas coisas. Neste tem um impacto grande, que eu já vou dizer o que queria, mas isto vem de antes, porque eu lembro-me portanto, eu acho que isto começou a mudar, esta evolução começou quando começou a haver maior pressão da publicidade, quando começou a haver a televisão e quando começámos a conviver com imagens de beleza que não tínhamos no dia-a-dia, quando se tornou normal, por exemplo, tu em Moçambique, ou em Portugal, ou na Inglaterra, conviveres com modelos de beleza dos Estados Unidos, de outras culturas e de outras geografias e de outras... E não só, e depois trabalhadas, que é o que eu ia dizer em relação ao mundo de hoje. Hoje está muito complicado porque as pessoas perseguem coisas que na realidade não existem, ou seja, esquecem-se quando veem uma rede de uma pessoa que é absolutamente modelíssima e fantástica na internet, provavelmente estão a olhar para uma imagem que foi sujeita a não sei quantos photoshops e portanto que não tem uma borbulha, não tem uma ruga, não tem um grão de celulite e depois na vida real aquilo não é possível. Pronto, ou que tem, como tu estás a dizer, muitos comentários e muitos likes, mas que depois se calhar por trás daquilo que está ali é uma pessoa ou muito mais feia, ou muito mais infeliz, ou muito mais do que aquilo que parece, e portanto acho que isto tudo, esta pressão está a trazer, e acho que isto nos adolescentes é uma coisa que se está, em alguns casos, a transformar em coisas graves, em situações nem quero dizer de isolamento, mas estou a dizer de frustração, de descontentamento tão grande com eles próprios, que depois afeta outras áreas e que se calhar não corresponde minimamente à realidade, não sei. Acho que isto traz um nível de insatisfação necessariamente muito grande. Tem que afetar outras áreas, porque o que nós estamos a falar é da construção da identidade, do que nós somos e de quem nós somos, e esses ideais. E nós confrontamos-nos muitas vezes para gostar de nós ou para não gostar de nós com um ideal de pessoa que nós temos. E quando centramos muito só no aspecto visual e perdemos um bocado o rastro do que nós estamos a falar é de nós como pessoas e do que é que faz uma pessoa ser
uma boa pessoa, uma má pessoa, uma pessoa admirada, dependendo daquilo que nós ambicionamos para nós. E no caso dos adolescentes é mais complicado, porque eles ainda estão a perceber isto tudo. Eles ainda não descobriram quem são, ainda estão a perceber quem são. E às vezes têm uns ideais que eles não têm bem noção de que têm esses ideais, ou porque é que têm, ou porque vê, e a pressão de grupo, neste caso, conta muito. E a pressão de grupo também conta na escolha desses ideais, porque se todos os miúdos gostarem de determinada coisa, quem está meio perdido vai acabar por seguir aquele grupo e por incorporar, interiorizar até certo ponto esse ideal que pode não ter nada a ver com ele. E descontextualizamos isto do processo que é a construção da identidade. Pomos isto como se fosse um fim em si mesmo. E quando fazemos isso, ficamos à mercê do exterior. Deixamos de ter ferramentas internas, de ter solidez interna que nos permita ancorar quando não temos likes, ou quando não temos visualizações, ou quando mesmo na vida real as coisas não nos correm bem. Deixamos de ter recursos internos para nos ajudar a ultrapassar as inevitáveis dificuldades, maiores ou menores. E pode ser um fator para escolhermos estar onde se calhar até não queremos exatamente estar, mas vamos para lá porque é um sítio onde nos sentimos menos frustrados com aquilo que somos. Tipo, como não consigo comportar-me exatamente como aquele grupo deseja, vou se calhar para um grupo que faz as coisas mais já nem sei, estratosféricas para me poder evidenciar e para poder acalmar esta frustração. Sim, porque perdemos um bocado a validação de quem somos, do que somos, e passamos a ter só validação do que mostramos, não é? Eu se investir também no meu grupo de amigos que me vai aceitar como eu sou, eu recebo a validação daquilo que sou, porque se eu disser uma coisa tonta, ou se eu disser, ou se um dia eu me passar, que era uma expressão que nós usávamos, não sei se usa agora, que é ficar muito irritada, eles podem dizer-me alguma coisa, mas vão-me aceitar assim. E as consequências, e num grupo só baseado na imagem, isso não vai acontecer. Nem é possível. Quando a imagem se desconstruir, foste. Sim. Exato. Torna as coisas um bocadinho mais difíceis. E há aqui um aspecto, porque nós falamos muito na imagem, e eu vou voltar à imagem corporal, porque a imagem corporal parece perder-se um bocado, e então nas redes muito mais, porque tens os photoshops, tens aquilo tudo, mas tu continuas-te a sentir aquilo que és. E a imagem corporal está na base a insatisfação com a imagem corporal está ligada a perturbações depressivas, está ligada às perturbações de comportamento alimentar que tu estavas a falar, em que há distorções mesmo de determinadas áreas do corpo, e eles olham ao espelho, estão magrérrimos, mas acham que têm a anca ou a barriga que está grande. Portanto, é só a imagem corporal, sem irmos a mais nada, tem um poder muito grande. E que pode criar complicações mesmo a nível físico, que é isso que tu estás a dizer, porque depois essas são situações que, em última análise e em último caso, podem degenerar em morte. Em casos extremos, em morte. Portanto, está complicado e está a trazer também novas pressões para a família, porque esta pressão de toda a gente ter que parecer mais novo, de ter que parecer, ou de ter que parecer como aparecem nas revistas e nas televisões, e como se fôssemos todos estrelas de cinema, está a fazer com que haja uma necessidade de investir mais tempo, mais dinheiro, mais recursos na busca disso, não é? Porque as pessoas têm que passar, e isso pode trazer coisas positivas, como por exemplo, se a pessoa passa mais tempo a fazer exercício físico, ótimo, porque antigamente toda a gente dizia que se fazia pouco exercício físico. Agora já não falta exercício físico, há imensa gente a fazer imenso tipo de exercício, virou moda, e ainda bem. Mas depois pode trazer coisas
mais negativas. E na tua área, a alimentação? Exatamente, e na minha área, a alimentação, que muita gente passou a comer melhor e pronto, ainda bem. Mas depois pode trazer mais coisas mais negativas, nomeadamente gastar recursos que não se têm, ou ter, pronto, uma forma de fazer as coisas que não cabe na nossa realidade. E que, lá está, pode depois trazer consequências para a própria família. Estava agora, estavas a falar e estava-me a lembrar do documentário que vi há uns tempos sobre uma moda. O comentário era do Brasil e eu depois vi e há várias referências a isso. Não sei se não será também noutros países, mas também não procurei. Que é oferecer um implante mamário às jovens quando fazem 16 anos. E porquê aos 16? Não, estou a brincar. É melhor não levantar essa questão, não vão começar a achar que tens razão e que é aos 15. Mas penso que é aos 16 porque a regra geral, 16, 17 anos é o fim da puberdade na mulher. O corpo já está completamente formado. O que, pronto, pelo menos se foi essa a razão, já houve ali alguma consciência Sim. do impacto que aquilo pode ter. Mas seja como for, aos 16 anos. E, como tu falavas, além de tudo o resto que nós podemos conversar sobre o assunto e sobre o que isso significa, há a questão dos custos e a pressão que há quando até há uma reportagem que já ultrapassa o âmbito dos média, mas há uma reportagem que mostra um certo grupo de raparigas, normalmente bem posicionadas, que têm implante mamário. A pressão que vai criar noutros para corresponderem, porque também querem e se não tiverem é quase criar ali um fator para se sentirem satisfeitos. Pronto, que esse é um aspecto, porque as pessoas que nos estão a ouvir se calhar estão a dizer não, mas também só dás se quiseres, mas é que não é bem assim. Eu, por exemplo, no outro dia, quando fui a uma reunião numa escola aqui em Maputo, a preocupação dos pais passa por impor maiores regras de restrição no uso portanto, de rigor no uso do uniforme, porque senão os miúdos tornam-se, levam coisas de marca e que são a moda não sei aonde e que depois uns podem ter e não podem e outros não podem, e isto cria alguma insatisfação. E depois as pessoas dizem, mas isso sempre foi assim, porque nós quando também andávamos na escola também havia uns que podiam, mas só que agora a diferença pode atingir um nível muito maior, porque há miúdos, se calhar, que se puderem levam um par de ténis custa 400 euros para a escola e depois os outros também querem, mas nem todos os pais têm 400, e a maioria, não é nem todos, a maioria dos pais não terá 400 euros para dar por um par de ténis. Portanto, isto depois cria, mas são os ténis do rapper, e portanto, como são os ténis do rapper, aquilo cria uma pressão nos miúdos e um sentimento de frustração não ter, que depois realmente não é tão pode parecer mais fácil do que aquilo que é o dizer não. Eu acho que o dizer não sempre deu trabalho. E é uma tarefa difícil dos pais, tu teres que dizer não a um filho. Mais na adolescência. Mais na adolescência. É difícil porque depois é sempre visto como o chato e o... Pronto, mas é difícil. Mas quer dizer, mas aqui vai além do difícil, vai ao problema que isso pode criar-se, porque é uma coisa repetitiva e está sempre estás sempre a dizer que não. Porque todos os dias há uma novidade parecida. Então isto acho que está a trazer para a família uma pressão difícil de gerir. Há aqui um ponto que é um desafio para os pais, porque quando estava a falar das diferentes influências dos namorados e da família, que é a própria atitude dos pais ou relação dos pais com a sua imagem. E às vezes, sem nos apercebermos, podemos fugir um bocado para o mesmo lado dos adolescentes, não com a mesma imoderação, mas valorizar um bocado mais do que nós temos consciência de que valorizamos. Isso torna-se óbvio no adolescente, porque pelo barulho que ele faz e por todas as implicações, mas às vezes parar um bocadinho para pensar, para lá, como é que eu estou no meio desta história, também ajudaria.
O exemplo que estou a dar, Sim, estás tu a, o exemplo estás que estou a dar. Sim. Estás tu a dar. Sim, isso não estou a generalizar, mas é fácil às vezes uma pessoa ter atitudes que não tem muita consciência e que se calhar não dá tanta importância, mas que os adolescentes podem estar atentos e para eles ter outra importância e termos noção. Se estamos a falar de uma coisa para educar os nossos filhos, eu penso que é mais do que legítimo e desejável que nós pensemos no assunto para nós próprios. Pois, aí temos que começar a pensar se calhar estás a tocar num ponto muito importante, mas que eu acho que se calhar ainda caímos quando às vezes estamos a querer, quando às vezes não reparamos. Por exemplo, esta questão da imagem traz um aspecto, porque hoje em dia fala-se muito na falta de recursos e no viver com menos, e que temos todos que viver com menos e temos todos que tentar não usar, mas depois, na realidade, todas as pressões que existem da sociedade e na sociedade, a nossa família e nós fazemos parte e nunca estamos 100%, nunca podemos dizer que estamos 100%, isso acho que é uma meia-culpa que nós todos temos que fazer, que é nunca estamos 100% inocentes. As pressões são todas ao contrário, porque as pressões são para ter mais, para fazer mais, para ter mais cremes, para usar mais cremes, para parecer mais nova, para usar mais solário, para parecer mais morena, para fazer mais, portanto, para usar mais roupa de mais, não sei, portanto, há aqui uma série de estímulos que nos levam exatamente no sentido contrário. E lá está, nós se calhar no dia-a-dia nem pensamos nisto, nem nos apercebemos e também é complicado andar, pronto, não está no modo de, não está interiorizado, mas lá está, mas os adolescentes se calhar reparam em tudo. Reparam nisto em tudo. E ou se tornam num espelho ou não se tornam num espelho. Se calhar alguns viram para o lado radical da manifestação anti-creme e os outros acabam por viver da mesma forma e portanto, não sei, é assim uma questão um bocado... Sim, complexa e imprevisível, porque por onde vão virar vai depender de inúmeros fatores, mas realça a importância de haver abertura, mais uma vez, para o diálogo. Pronto, porque era isso que é, como é que, porque a questão é, porque já falámos do impacto do extremo da preocupação, mas a solução também não é a negação e a negligência. Não. Portanto, como é que se gera? Eu se calhar neste caso não digo que não possa haver conversas e até reforço da imagem dos jovens, e mais uma vez não é só da imagem, mas mesmo corporalmente, de que estão bem, se estiverem, ou a forma como se aborda com alguma delicadeza do corpo, com alguma delicadeza, se possível ajudá-los durante o período de transição, caso seja necessário, porque aí há que respeitar a privacidade deles, mas eu muitas vezes se calhar não abordaria diretamente o tema da imagem, mas investiria também nos outros aspectos da identidade. Uhum. Fazer um reforço positivo nas outras áreas. Exato. Começaria a dar também importância às outras áreas, sei lá, ao sucesso académico, ao esforço, à disposição, a muitos outros aspectos. À forma como pensas nos outros, como ajudas. Sim, exatamente, sim. Pronto, que eu acho que é um bocadinho por aí, porque também faz, se calhar também isto só se consegue. A imagem é uma coisa fácil de se pensar. Tipo, pá, eu não preciso de ser muito criativo. Não é só fácil, deixa-me só interromper. Não é só fácil de pensar, é mais fácil de manipular. Exatamente, é fácil de pensar, é fácil de manipular, mas o que por exemplo, tu teres vamos lá, pensar, por exemplo, sobre o que vais usar, e não é? É fácil do que leres um artigo e teres um pensamento crítico sobre esse artigo, ou leres leres um livro pronto, portanto é isso, é tipo tentar trazer as pessoas para um patamar um bocadinho mais do... E o efeito é mais imediato, porque tu leres um livro, vais demorar aquele tempo todo, vais ter a dúvida se vais perceber ou não, ao passo que com a imagem é logo uma resposta imediata. Exatamente, pronto, então acho que é isso que é o imediatismo, a facilidade é tentar por aí contornar, mas lá está, não vão as pessoas, não vão dizer que a gente disse para andarmos todos mal vestidos, não, também não é o que eu digo, é tudo com conta, peso e medida, porque a negligência pode trazer efeitos negativos
tal qual, ou seja, tu não teres cuidado nenhum com a tua imagem também te pode prejudicar na tua socialização e na tua... Portanto, o que estamos a falar aqui é, os extremos é que são maus, porque a preocupação equilibrada é saudável, é saudável. Uma preocupação equilibrada com a imagem é saudável, faz bem à saúde psíquica e física, nós sentirmos com nós próprios e parecermos bem, não é? E gostar da forma como nos sentimos. Sim, faz parte. O problema é quando se torna a única ou a principal coisa da nossa identidade ou daquilo que nós passamos para os outros. Mas acho que é inegável que a imagem faz parte de nós e da forma como nos apresentamos e daquilo que queremos transmitir, mas a imagem deve transmitir algo que existe e não existir por si mesma. Exatamente. Deve ser um reflexo daquilo que nós somos e não uma imposição àquilo que nós somos. Ou não aquilo que nós somos. Exatamente. Ou não em último caso. Em último caso, exatamente. Muito bem, pronto. Portanto, mais uma vez, no equilíbrio é que está o ganho, em jeito de comentário final, porque estamos a chegar ao fim do nosso episódio hoje e mais uma vez a importância dos pais ouvirem e falarem com os filhos sem criticar, mas tentando orientar. E há aqui uma coisa que eu também vou dizer porque acho que é importante, em jeito de comentário final, liberalização, ou seja, entendimento, compreensão, mas depois também há que estabelecer alguns limites. Eu lembro-me sempre do caso da minissaia, que era uma coisa que trouxe muitos momentos de discussão entre a minha... Não muitos, mas trouxe alguns momentos de discussão entre a minha mãe e a minha irmã, porque a minha irmã gostava desde pequenina de usar minissaia e a minha mãe dizia muitas vezes, não, enquanto não perceberes o efeito que tem uma minissaia, o uso de uma minissaia, não vais usar a minissaia. Pronto, e estamos a falar, claro, quando a minha mãe dizia isto, ela se calhar tinha 6 anos ou 7 anos, portanto, há este tipo que se a pessoa realmente acredita que há um limite porque, não estou a dizer que estava certo ou que estava errado, a questão é, a minha mãe, na opinião dela, achava que a minissaia só se devia utilizar a partir de uma determinada idade porque tinha um efeito sensual que enquanto tu não sabes, portanto, enquanto tu não consegues processar, não deves utilizar porque se calhar estás a gerar expectativas em alguém que não é aquilo que tu queres. E, portanto, como ela acreditava nisso, defendeu isso. E, portanto, fez bem, porque era o conceito que ela achava que estava certo. Portanto, mais uma vez, é isso, é o equilíbrio, o falar e o realmente estabelecer na família modelos familiares em que as pessoas acreditam e que podem ser absorvidos pelos filhos de uma forma sólida e não de uma forma só porque os outros dizem ou porque tem que parecer assim, falando de imagem. Dando alguma base. Yeah. Exatamente. Então, no episódio de hoje abordamos o papel muito central que as questões da imagem têm na construção da identidade, não sendo o único, havendo muitos outros fatores. E são muito evidentes na adolescência, onde geralmente começa essa descoberta de quem sou de uma forma consciente. Aqui procuramos realçar os fatores de influência mais relevantes e refletir na complexidade desse processo e na forma como podemos participar neles. Vou fazer uma nota de que é importante estar atento a sinais de alerta, porque pode estar ligado, como tínhamos falado, a algumas questões da saúde mental. E em caso de preocupação, a consulta de um profissional será desejável. E como não podia deixar de ser, deixamos o desafio para os pais para olharem para a sua própria relação com a imagem. Muito bem. E desta vez, antes de terminarmos, eu não me esqueço da sugestão, porque é uma sugestão que está relacionada com o que tivemos a falar e que vem na sequência, e então deixo como sugestão um programa que está na Netflix que se chama Buy Now e que nos fala da pressão do mundo para comprarmos e como é que os estímulos nos são impostos e transmitidos de maneira a motivar todo um consumo e uma compra por impulso que se calhar às vezes nem estamos a perceber bem o que nos está a acompanhar e portanto acho que é um bom, não estando 100% relacionado, mas estando de alguma forma relacionado com o episódio de hoje, acho que é um bom tema, é um bom programa para verem, uma boa sugestão. E eu vou sugerir um filme, desta vez atual, que é o Barbie World, que saiu acho que o ano passado ou há 2 anos, e que aborda
esta questão. E foi um filme que, surpreendentemente, eu gostei de ver. Muito bem. Pronto, e assim chegamos ao fim deste tema de hoje. Para o próximo episódio falaremos de sexualidade, um tema que é sempre atual, intransponível e que na hora do vamos lá falar sobre isso leva muitos pais e filhos a arrancar os cabelos e portanto nós pretendemos trazer para aqui este tema. E assim, com o apoio da Panavídeo, chegamos ao fim do episódio de hoje. Entretanto, subscreva o nosso canal no YouTube @crescer_Maria Elígia, acompanhe as novidades e deixe-nos os seus comentários no Facebook, Instagram ou e-mail podcastcrescer.mz@gmail.com. Prometemos atenção, informação e 2 dedos de conversa. Até à próxima!